Vamos lá, Gabriel, bom dia. O Sport agora, enfim, vai completar o primeiro turno, né? Assim, obviamente já fez os jogos do retorno, mas eu digo em quantidade de jogos, porque já que tem os jogos atrasados. Desde a sua chegada, o que dá para tirar? O que você consegue tirar em relação à evolução do time, ao que você via antes, também desde a sua chegada, depois da pausa, enfim, o que você consegue tirar, de fato, de evolução? A gente consegue ver na prática, mas eu queria saber da sua avaliação. Obrigada. Bom dia. Quando eu cheguei aqui, desde que eu cheguei, comparando com o dia de hoje, eu já percebi muitas mudanças, e todas elas muito positivas. Então, assim, eu vou evitar falar de coisas que eu vi quando eu cheguei e vou preferir falar das coisas que eu estou vendo nessas últimas semanas e nesses últimos dias. Eu vejo um grupo unido, eu vejo um grupo que está trabalhando muito, eu vejo um processo de evolução constante, eu vejo um time competitivo, eu vejo um time que competiu de igual para igual em todos os jogos, se a gente pega esse recorte aí desses últimos 5, 7 jogos, né? Então, assim, é um time que eu percebo o vestiário, todo mundo que está aqui no dia a dia completamente envolvido no processo. Todo mundo, a gente pega assim, né, o sentimento de alegria ali depois do jogo do Grêmio. Você chega aqui também durante a semana e percebe funcionários, todo mundo que estão compartilhando daquele mesmo sentimento. E, ao mesmo tempo, esse último jogo onde a gente sai com uma sensação ruim, assim, né, como se a gente tivesse perdido o jogo devido às circunstâncias, e todo mundo sofrendo com isso. Então, isso me mostra que está todo mundo envolvido no mesmo processo. E eu acho que isso é muito importante, porque eu me alegro com a alegria do outro, mas eu também compartilho da dor do outro, né? Isso quer dizer que está todo mundo vivendo a mesma situação. Então, isso ajuda no dia a dia, e eu acredito que isso também ajuda nos resultados. Então, assim, o que eu posso falar desse último período é que é um time, que é uma equipe, que é um clube em evolução. Gabriel, bom dia. A gente fez um levantamento assim, que o Sport deixou de ganhar 7 pontos por tomar gol depois dos 40 minutos do segundo tempo. Que hoje seria, o Sport poderia ter 17 pontos hoje e a situação ser completamente diferente. Queria saber de você, ao que você atribui esses gols sofridos depois dos 40 minutos do segundo tempo e como vocês estão lidando internamente para estancar esse problema que está minando assim, né, a campanha do Sport. Assim, na vida é difícil a gente ficar trabalhando com si, né? Se eu tivesse 7 pontos, se eu tivesse... É difícil trabalhar com isso, porque isso gera uma frustração muito grande, né? E eu acho que isso é a hipótese. É a hipótese. Eu tenho que trabalhar com os fatos. Quais são os fatos? É a pontuação que a gente tem hoje na tabela. Os fatos são esses. Os fatos é que a permanência na Série A gira em torno de 40, 42 pontos. Esse é o fato. A gente tem 30, 32 pontos para fazer. Esse é o fato. Então, se eu fico trabalhando com hipóteses, se eu tivesse 7 pontos a mais, isso gera um sentimento de frustração. E não é o que a gente quer nesse momento. A gente quer um sentimento de, cara, o que está acontecendo? A gente precisa fazer algo diferente. E é isso que a gente tem tentado entender, o que precisa ser feito diferente para que não aconteça. Mas é um jogo. E nem todas as variáveis do jogo elas são controláveis. Tem um adversário do outro lado, tem qualidade do outro lado. Então, assim, da mesma forma que você toma um gol aos 47, você pode tomar esse gol também no início do jogo e o resultado ser o mesmo. Então, assim, eu prefiro olhar para o fato do que ficar olhando para as hipóteses, sabe? Então, assim, a gente tem tentado trabalhar, a gente entende o momento, a gente entende a realidade, mas ao mesmo tempo a gente fala, cara, são 5 jogos que a gente não perde, jogamos com adversários que estão jogando Libertadores, que estão brigando por título. Então, assim, acredito que estamos no caminho. A gente sabe que é muito desafiador, mas, cara, nós vamos lutar, vamos tentar e até o final e acreditando. Opa, Gabriel, bom dia. Bom dia. Uma dos atrativos, né, quando a direção trouxe você e outros novos reforços, né, nessa intertemporada, na segunda janela de transferências, era poder vocês apresentarem um bom futebol, né, se mostrarem aí no cenário. E você está ganhando oportunidade, tem sequência. Nesse sentido, eu queria saber como é que você faz a tua autoavaliação desses teus 6 jogos à frente do Sport, né? Você tem sido elogiado pela maioria da torcida, foi o destaque da vitória contra o Grêmio, mas em contrapartida sofreu 2 gols em metade desses jogos que você disputou, né? Foram 2 contra o Juventude, contra o Santos e contra o São Paulo, né? Eu queria que você avaliasse se
você acha que está sendo bem, se não, e o que é que falta, se não, para ficar ok na tua avaliação? Eu penso diferente. Eu penso que o futebol é um esporte coletivo. Eu não me sinto confortável de fazer avaliações individuais, porque eu acho que isso seria muito egoísta da minha parte e seria também muito crítico da minha parte ficar falando, então, assim, porque tomou 2 gols nos jogos, a responsabilidade é minha? Não, eu penso muito diferente. Eu acho que o futebol é coletivo. Então, assim, acredito que o time está em processo de evolução, todos os departamentos, então eu prefiro olhar dessa maneira. Gabriel, bom dia. Bom dia. Muito já se fala, já pensando em 2026, independente da situação do esporte, né? Se vai ficar na Série A ou na Série B. Mas um fato, uma unanimidade do torcedor é que querem você na próxima temporada. E você é um jogador que está emprestado pelo Vitória, até onde a gente sabe. Esse empréstimo aí é um empréstimo que você volta no final do ano, o esporte não teria, teoricamente, um direito de compra. Queria saber se você já pensa sobre isso. Claro que você pensa dia a dia, mas se você já pensa ano que vem em continuar com o esporte. Como é que está esse momento seu com a torcida também? Olha, cara, eu posso dizer que eu estou muito feliz aqui, a minha família também, a gente adaptou super bem, eu estou muito satisfeito aqui no clube, as pessoas me acolheram de braços abertos, assim, então eu posso falar que eu e a minha família, nós estamos muito felizes aqui em Recife, aqui no esporte. Agora, cara, a gente veio para cá com uma missão tão clara, né, e a gente está vivendo um momento assim tão intenso, eu posso dizer que é até difícil pensar daqui 5, 6 meses, né? Porque a gente tem uma missão aí tão grande, uma missão tão importante, uma coisa que a gente está tão envolvido, que fica difícil planejar o futuro. Então, assim, eu repito, eu estou muito feliz aqui, de verdade, eu gostei muito, mas, cara, a gente está tão focado nessa situação, nessa fase que a gente está vivendo, em tentar conseguir esse grande objetivo aí que fica difícil pensar muito para frente. Gabriel, o Daniel falou, depois das coletivas dos jogos que vocês levaram gols nos finais, sobre desconexão, sobre falta de atenção do time nessa reta final do jogo. O que tem sido feito para tentar evitar que isso aconteça nos próximos jogos pela frente? Há algum trabalho específico em relação a isso? Sim, a gente tem trabalhado isso em campo e a gente tem trabalhado também fora do campo em conversas, em tentar entender o que está acontecendo. É como eu falei, assim, não é uma matemática exata, sabe? Porque no momento que a gente está ali no campo, a gente, cara, uma maior vontade de todos os 11 que estão ali dentro do que estão fora, cara, vamos terminar esse jogo ganhando, vamos ganhar o jogo, não vamos tomar o gol, é a vontade de todo mundo. Então, assim, só que acontece às vezes por um fator emocional, às vezes acontece por um descuido, às vezes acontece por um cansaço físico, pode ser N fatores, é difícil falar aqui, sabe? E também acontece que às vezes o cara do São Paulo podia ter chutado a bola para cima e a gente está falando de outra coisa aqui e não tocar nesse assunto. Então, assim, o futebol ele é encantador e bonito também por causa disso, porque detalhes pequenos, minúsculos, às vezes mudam todo o contexto. Mas assim, a gente tem trabalhado, a gente tem conversado para que a gente possa, eu não digo solucionar, mas eu digo enfrentar essas situações de uma maneira diferente, porque eu acredito que tem como fazer melhor do que a gente tem feito nesses momentos finais de jogo. Gabriel, o Sport enfrenta o Palmeiras agora, né, na próxima segunda-feira, um adversário bem difícil, candidato aí ao título brasileiro. Queria que você falasse um pouco mais dessa semana de trabalho para esse jogo e o que é que você projeta do Sport para essa partida. Não adianta eu ficar falando aqui do adversário. A gente sabe que é um grande adversário, um dos maiores do Brasil aí nos últimos anos, que está brigando por título. A gente tem muitos dias aí para trabalhar, a gente está preparando da melhor forma. A gente sabe que é um jogo que a gente vai ter que competir muito, a gente vai ter que correr muito, a gente vai ter que estar muito organizado, compactado. Cara, mas a gente vai para lá para competir de igual para igual, como a gente tem feito nos últimos jogos, sabendo que é um jogo de extrema dificuldade, mas é um jogo de futebol de 11 contra 11, mas a gente sabe que a gente vai ter que estar muito atento aos detalhes, a gente vai ter que competir muito, a gente vai ter que jogar em um nível muito alto para a gente conseguir sair de lá com um bom resultado. Gabriel, nesse mesmo sentido do Palmeiras, né? Como é que você defenderia que a torcida do Sport que vocês podem voltar de São Paulo com um ponto de lá, pelo menos, ou com alguma coisa? Porque você acha que a torcida deve acreditar em vocês, que vocês podem voltar lá com algum resultado positivo? Cara, deve acreditar, porque o que o Sport tem mostrado nos últimos jogos é um time bastante competitivo, é um time que tem jogado de igual para igual com todos os adversários, e assim não vai ser diferente.
Então, assim, eu acho que o torcedor tem entendido que esse grupo, que esse elenco tem se entregado de verdade, tem competido, tem buscado o melhor resultado. Então, acho que o torcedor entendeu isso. E lá em São Paulo vai ser da mesma maneira. Nós vamos lá para competir, para dar o nosso melhor. E no final dos 90 minutos a gente vê o que acontece. Gabriel, esse ano o Sport ele tinha um grande goleiro, né, que é o Kaique França. Faz a sua contratação, que aumenta ainda mais a qualidade do gol do Sport. Eu queria que você falasse aí um pouquinho sobre essa disputa sadia que você e o Kaique hoje têm dentro do Sport, que traz qualidade ainda mais para o clube, ainda mais nesse momento que o Sport enfrenta tão complicado no campeonato. Não, a relação com ele é excelente e com todos os outros também. O nosso dia a dia de trabalho é muito bom. E, cara, o futebol é assim, ele tem competitividade em todas as posições, sabe? Isso eleva o nível do clube, isso é bom para todo mundo. Então, assim, na posição de goleiro também não é diferente. A gente entra todo dia para o campo para trabalhar, todas as posições são assim, e é assim em todo lugar.